Oi, pessoal, tudo bem? Não sei se vocês acompanharam, mas agora em julho de 2020, 3 missões foram enviadas para Marte. Uma missão dos Emirados Árabes, uma da China e uma dos Estados Unidos. Todas as três não tripuladas, apenas robôs. Os Emirados Árabes lançaram esse equipamento chamado de orbitador, chamado Al-Amal, que vai ficar em órbita no planeta vermelho, coletando informações sobre a atmosfera e sobre as possíveis estações do ano de Marte. Tianwen-1 e Perseverance são missões que vão trabalhar no solo marciano e vão procurar em regiões diferentes vestígios de vida no passado de Marte, né? Então, alguma coisa que indique que a vida também surgiu em Marte. Agora, por que eles estão procurando isso, né? Na verdade, tem a ver com o que nós sabemos hoje sobre a origem da vida, né? Só para lembrar, olha, durante muito tempo, uma das ideias que mais foi popular sobre a origem da vida era a teoria da geração espontânea, que dizia que a vida surgia espontaneamente daquilo que não tem vida. Van Helmont, né, entre os séculos XVI e XVII, inspirado por Aristóteles, ele fez esse experimento que ficou bastante famoso, né? Ele pegou um jarro aberto, colocou roupa suja e cobriu com trigo, grãos de trigo, e deixou esse material num canto escuro. E depois de 21 dias ele verificou que tinham ratos, né? E ele atribuía o aparecimento dos ratos a esta matéria sem vida que estava aqui. No século XVII ainda, o Red fez aquele experimento onde ele tentou mostrar que, na verdade, as moscas não surgem da carne estragada, né? As moscas são trazidas e estar na carne faz parte do ciclo de vida da mosca. Só que ele não teve sucesso porque quem defendia a teoria da geração espontânea falava da força vital e ele não conseguiu explicar que a força vital não existia. Somente no século XIX, Pasteur conseguiu, com seu experimento com bactérias, lembra de um frasco com pescoço de cisne, ele conseguiu mostrar que a força vital não existia, né? Então, assim, as bactérias elas só iam poder aparecer nesse líquido se quebrasse o bico ou se tombasse o líquido até a extremidade onde as bactérias estariam acumuladas. Então, não existe força vital porque a força vital não entra aqui e não cria bactérias, mesmo no frasco estando aberto. Esse conjunto de ideias, né, defendidas por Red e Pasteur, recebeu o nome de biogênese, ou seja, um ser vivo só surge a partir de outro pré-existente. E com este pensamento começa a surgir a dúvida: como é que surgiu o primeiro ser vivo, né? No começo do século XX, a química ela teve grandes avanços por causa da tecnologia e do entendimento do que é a matéria e tudo mais. O Parin, né, que viveu na Rússia no começo do século, e Haldane, que viveu na Inglaterra e Índia também no começo do século XX, defendiam a ideia da sopa orgânica ou sopa primordial. Então, o que eles diziam? Que a Terra primitiva tinha tais condições que as substâncias químicas puderam se organizar de tal maneira, à medida que o planeta foi se resfriando, de forma que as substâncias orgânicas pudessem ser formadas. Então, eles achavam que não só por causa dos vulcões, mas das substâncias e das condições atmosféricas, as, o, as moléculas, né, que estariam aqui, elas teriam de alguma forma encontrado condições na água para se desenvolver e dar origem às primeiras células. Uma outra hipótese diz que, na verdade, não foi na Terra que se formaram essas substâncias, mas as substâncias foram trazidas de um outro lugar. Então, essas substâncias foram formadas e, por causa de meteoros, elas caíram aqui na Terra, encontraram boas condições na água e começaram a se desenvolver. Essa ideia é chamada de panspermia. E ela usa, né, como explicação a própria origem do universo. Então, só para a gente lembrar,
o universo deve ter se formado há mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás com o Big Bang. O Big Bang foi essa grande expansão da matéria que deu origem a todos os elementos que nós conhecemos hoje. Então, veja, 3 minutos após o Big Bang, formaram-se prótons, nêutrons, elétrons e neutrinos. 1 bilhão de anos após o Big Bang, os átomos começavam a se formar. E agora, 13 bilhões de anos depois, nós temos o universo como nós conhecemos. Quer dizer que nós, seres vivos, as estrelas, os planetas e todos os outros, tudo que existe no universo, somos formados pelos mesmos elementos químicos. E se esses elementos químicos puderam se combinar no planeta Terra para formar a vida, é provável que em outros lugares do universo isso também tenha acontecido. Bom, o que nós sabemos hoje? Que a vida surgiu, o planeta se formou há 4,5 bilhões de anos atrás, e ele era muito diferente do que é hoje, e à medida que ele foi se resfriando e transformando, estas substâncias químicas puderam se organizar e formar substâncias que dariam origem a toda a vida, sendo que a primeira forma de vida deve ter surgido apenas há 3,6 bilhões de anos. Em 1953, Stanley Miller, essa pessoa aqui, e Harold Urey, pegaram, basearam-se nas ideias de Haldane e Oparin e criaram um equipamento para reproduzir justamente essas condições da Terra primitiva. Então, o que eles fizeram? Pegaram aqui, olha, um balão, colocaram água, ele estava tampado, aquecia, não necessariamente fervia, mas aquecia, fazia com que o vapor preenchesse toda essa tubulação e aqui encontrasse nesse outro balão outros gases, metano, gás carbônico, H2, gás hidrogênio, amônia e nitrogênio. Recebia também descargas elétricas desses eletrodos para simular raios e relâmpagos da época. Esse vapor passava aqui por dentro desse condensador, aonde a água fria que circulava aqui, entrava e saía, diminuía a temperatura e fazia esse vapor d'água começar a se condensar. Ao se condensar, voltava para essa tubulação, que depois voltava para o balão inicial. E aí evaporava de novo, recebia descargas elétricas, misturava com outros gases, se resfriava, condensava e voltava para o primeiro balão. Então, o que eles tentaram fazer aqui? Eles tentaram reproduzir o ciclo da água nessa terra primitiva. Com esse processo, depois de algum tempo, eles verificaram que nesta região aqui acumulou-se uma substância vermelha que não tinha antes. Quando eles abriram a torneirinha e vazaram esse líquido para fazer análise, eles descobriram que aqui haviam compostos orgânicos, principalmente aminoácidos. Então, olha só o que eles conseguiram fazer. A partir de moléculas simples, como água, metano e amônia, por causa daquelas condições físico-químicas da Terra primitiva, elas puderam se combinar e formar substâncias que hoje são encontradas nos seres vivos, como, por exemplo, aminoácidos, ribose, glicose e adenina. Então, se imagina que, nas condições da Terra primitiva, as moléculas elas podem ter formado o que nós chamamos de coacervados ou coacervatos, que são aglomerados de, por exemplo, aminoácidos e proteínas que são envolvidos por moléculas de água. E aí eles vão se aglomerando cada vez mais e formando uma estrutura que parece que tem um ambiente interno diferente do ambiente externo, o que se parece muito com uma célula. Ninguém ainda conseguiu, a partir de um coacervado, produzir uma célula, mas essa ainda é a hipótese mais aceita. Essa estrutura, que se pareceria muito mais com uma célula procarionte, então imagina aqui, olha, uma célula procarionte, membrana plasmática e aqui o material genético no citoplasma. Ela poderia ter sofrido dobras na membrana plasmática que depois se transformariam em organelas do citoplasma, como o retículo endoplasmático, inclusive a membrana que envolve o material genético, a carioteca. E aí essas dobras, se mostrando eficientes, elas permaneceram nos seres vivos.
E aí o que se acredita? Se acredita também que, além dessas dobras, seres procariontes que conseguiam produzir energia como a mitocôndria ou fazer fotossíntese como o cloroplasto, elas entraram nestas células e começaram a formar uma parceria, né, uma simbiose. E isso teria dado tão certo que permanecem até os dias de hoje nas células animais, só as mitocôndrias, nas células vegetais, as mitocôndrias e os cloroplastos. Qual que é a evidência de que isso deve ter acontecido? Que dentro da mitocôndria, assim como dentro do cloroplasto, existe DNA que é muito diferente do DNA do núcleo. E o DNA do núcleo não controla esse DNA presente nessas duas organelas. Então, mitocôndrias e cloroplastos, quando vão se multiplicar no citoplasma, se multiplicam de maneira independente do que a própria célula. Bom, para poder entender isso melhor, Carl Sagan, né, um físico famoso, ele tentou organizar todos esses eventos num calendário cósmico. Então, ele transformou os 13 bilhões de anos de história do universo num calendário que começa em janeiro e termina em dezembro. Então, se temos 12 meses, né, e 13 bilhões de anos, cada mês seria mais ou menos 1 bilhão de anos, sendo que na 0 hora do dia 1º de janeiro teria acontecido o Big Bang. Então, em janeiro teria a formação da matéria, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e até setembro você teria a formação das estrelas, galáxias e planetas, sendo que o sistema solar só estaria pronto em setembro. E o primeiro ser vivo, que teria se formado na água, surgiu aqui no final de setembro. Em outubro, a gente teria os primeiros seres que faziam fotossíntese. Em novembro, os primeiros eucariontes. E o que teria acontecido em dezembro? Vamos ver a seguir. Veja, aqui está 1º de dezembro e aqui embaixo 31 de dezembro. Então, de 1º de dezembro até o dia 13, apenas seres unicelulares devem ter existido no planeta. Seres pluricelulares vão surgir apenas aqui, olha, dia 14 de agosto. Os vertebrados apenas dia 18, as plantas terrestres dia 19, os insetos dia 21 e os dinossauros apenas no dia 25. Mamíferos vão aparecer no dia 26, as aves no dia 27. Flores, plantas com flores no dia 28. No dia 30 seria a extinção dos dinossauros e no dia 31 seria o surgimento dos primatas, né? Tanto com cauda, que são os monkeys, né? E os apes, que são os primatas sem cauda. No dia 31, às 8 horas da noite, formariam-se 2 grupos diferentes, os humanos e os chimpanzés. Das 9h20 até as 11h52, 11h55, outros humanos teriam vivido no planeta. Às 11h56 teria surgido o Homo sapiens. E às 11h59, da África, ele teria migrado para outras regiões do planeta. No último minuto do dia 31 de dezembro desse ano cósmico, a gente teria o desenvolvimento do Homo sapiens, como nós conhecemos hoje. Então, aqui, olha, mais ou menos às 11 horas, 59 minutos e 35 segundos, mais ou menos, o homem teria desenvolvido a agricultura. Cristo teria nascido nos últimos 5 segundos desse ano cósmico. E a Segunda Guerra Mundial teria acontecido a menos de 1 segundo do final deste ano. Mostrando então que a existência humana ela é muito curta em relação a toda a existência do universo ou mesmo da vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me escreva. E eu espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Abraços, até mais.